Pessoal, voltando para as nossas gavetas e o nosso gabarito de teste de gaveta. Nós vamos fazer uma gaveta hoje um pouquinho mais complicada. Nada muito difícil do que você já aprendeu até agora, mas nós vamos começar a complicar um pouquinho os modelos para que você possa praticar. Por isso, você vai daqui para frente entender a importância desse gabarito de teste, porque ele te dá condições de testar, de analisar se ficou alto, se ficou baixo, se o modelo que você fez ficou proporcional, se ficou dentro dos padrões. Você vai começar a entender e compreender agora a importância dele. Por mais que seja simples, por mais que seja uma coisa bem rudimentar, ele te dá essa possibilidade. Por exemplo, hoje eu quero ver se eu consigo, se eu tenho tempo de fazer pelo menos duas gavetas, dois modelos, ou pelo menos um modelo igual, mas o mesmo modelo, mas com cores diferentes, para testar qual fica melhor. Para poder estudar, dependendo do móvel, eu consigo, gastando pouco material, fazer esse teste. Por exemplo, eu vou usar uma peça hoje, que ela pode ter uma parte dela, esse MDF aqui, que tem essa película aqui mais marrom escura, que por sinal eu acho muito bonita, acho ela muito clássica. Tenho aquele amarelo, que você já conhece, e eu tenho aquele gelo. Eu posso testar as três, ou eu posso fazer diferente. Eu nem vou usar essa daqui, eu vou usar um preto fosco, eu gosto mais ainda. O preto fosco ele tá mais em moda. Então eu posso fazer esse teste. Eu tô na dúvida que cor vai combinar com o meu móvel. Eu já tenho a beiradinha crua aqui, do gabarito, me dá essa condição, e eu vou fazer o meu foco de teste na frente da gaveta. Hoje, eu não vou nem trabalhar com uma parte de correr. Vou manter aquela parte de baixo que fizemos aquele dia na última aula de gaveta, aquela simples com o limitador no final. Depois, mais adiante, eu te mostro os outros sistemas de correr, que são simples também. Mas eu já quero focar na frente da gaveta, para que você tenha mais essa possibilidade, porque esse sistema aqui, pelo menos para mim, é o que eu mais uso. É o mais rápido, mais simples, não tem muita encrenca de fazer, você já aprendeu a fazer ele. Esse sistema de correr aqui, você já aprendeu em aulas passadas, nas aulas de gaveta, a fazer o gabarito. Quem está chegando agora, quem ainda não conhece o nosso curso, aqui embaixo tem um link chamado Todas as Aulas. Você acessa, você procura aqui na descrição, e você vai procurar lá, quinta temporada, já tem as aulas de gaveta, desde o começo, as primeiras gavetas, as mais simples, as mais fáceis de serem feitas, os sistemas de correr mais simples, esse gabarito, como você vai fazer esse gabarito para teste, ele é muito bom, é feito totalmente com madeira reciclada, madeira achada na rua, resto de madeira de obra, mas que te possibilita fazer esses testes que nós vamos fazer hoje. Mais um teste, nós vamos fazer uma frente de gaveta diferente, mais moderna, e eu tô na dúvida, por exemplo, tô dando um exemplo, uma suposição, eu tô com dúvida na cor que eu vou usar, que tom vai ficar melhor para o meu móvel, então eu vou fazer esses testes hoje nessa frente, de forma simples. Eu posso até fixar essa frente hoje, nem vou parafusá-la, já sabe como fazer o corpo da gaveta. Esse corpo tá assim até o fundo, tá com as ranhuras aqui, mas tá sem o fundo até para não perder tempo, que eu quero, me importa hoje, o que eu quero é a frente. Então eu tenho como até simplesmente pregar ela aqui por dentro, em vez de parafusar para não perder tempo, e testar a cor, que é o que me interessa hoje. Eu quero fazer um modelo e eu quero ver a cor que vai ficar melhor, dependendo do móvel. Eu não sei se eu vou fazer um móvel cru, eu não sei se eu vou fazer um móvel pintado de branco, pintado de tingido de betume, então eu tô com essa dúvida. Eu tô supondo uma situação problemática para você, que você possa vir a passar. Então eu preciso fazer esse teste. Além do modelo que eu pensei na minha cabeça que eu vou fazer essa gaveta, eu criei, vamos supor, eu não criei nada, tá? Eu tô só supondo, isso aqui é um exemplo que eu tô te dando. Vamos fingir que eu criei esse modelo de hoje. Esse modelo já existe, claro. Mas vamos supor que eu tenha criado esse modelo e eu tô em dúvida da cor. Então eu tenho hoje, com esse gabarito, essa possibilidade de fazer esse tipo de teste. Você lembra que ele tem 12, o meu eu fiz com 12, você pode fazer o seu um pouco mais alto, um pouco mais largo, um pouco menor, aí a escolha é sua. Eu fiz o meu com 12 por 28. Tô com um sarrafo aqui, um sarrafo de 10. Na verdade tá com 9,5. Essa parte é muito importante, você já entender. Eu quero que ele fique aqui, com espaço, vai ficar um vão aqui. Esse vão pode ser embaixo, ou ele pode ser em cima. Isso vai ser opção sua também. Você também tem vai ter essa possibilidade de escolha na sua gaveta, no que nós vamos, dentro do que faremos hoje. Mas o importante é que tenha um espaço de no mínimo 3 centímetros. No mínimo, 3, 3,5, 4. 4 até fica legal, talvez até não fique feio, dependendo da proporção da gaveta. Se fosse um pouco menor aqui essa altura, 4 já ficaria feio, talvez. Eu acho que até 3. Eu vou fazer com 3. Se ficar pouco, eu vou fazer com 4. Porque esse tipo de projeto, ele é legal assim. Você desenha ele, você cria ele, mas quando você vai montar é que você vai fazer as modificações. Eu vou pegar a louça rapidinho para colocar aqui, só para que você compreenda o que vai ser feito. O modelo de gaveta de frente que vai ser feito hoje. Ou seja, ir imaginando na sua cabeça como será. Eu quero que você faça esse teste. Você que já está com a gente, já está acostumado com o nosso curso. Você sabe que eu gosto muito de testar, e eu gosto muito que você teste. Tudo na vida são testes. Eu gosto que você analise e force a sua mente, já comece a pensar. Nós vamos desenhar na lousa rapidinho, no quadro negro, e você já vai começar a imaginar as possibilidades dentro do que você tem, certo? Ah, você não tem a serra, você só tem a plana, só tem a plana manual, só tem a plana elétrica, só tem o formão. Não importa, você já sabe como fazer os procedimentos. Eu quero que você, além do que você já possui, você tente imaginar quais as possibilidades que você teria de fazer isso, além da ferramenta que você tem. Isso também vai abrir sua mente para outros móveis. Vou pegar rapidinho a lousa, vou colocar aqui
nós vamos traçar isso rapidinho. Pessoal, falando até no quadro negro na lousa, eu vou na frente pegar o Eucatex, eu vou fazer passo a passo com você uma lousa dessa, um quadro negro. Isso aqui é preto fosco, pode ser de latinha, que é mais barato, custa por volta de 12, 15 reais uma latinha pequena, ou a spray, custa por volta de 15 a 20 reais. É muito simples de fazer, isso é até importante, interessante que você tenha. Se você tiver criança em casa, é legal você fazer até para brincar. Você pode fazer com um verde musgo, aquele verde escuro, que é a cor tradicional de lousa. Eu gosto do preto, que destaca mais pra mim. E a cor também não importa muito, desde que seja escurona, que o giz branco possa destacar. E uma caixinha de giz custa por volta de R$1, R$2, uma caixinha que, se eu não tô enganado, vem com 50 bastões. É muito barato. E é muito bom para você desenvolver seus projetos. Você já cria aqui, você já mais ou menos elabora as medidas que você quer, apaga com facilidade. É muito interessante ter uma lousa dessa em casa. Ou você pode pegar também um MDF, uma chapa de MDF e um canetão e desenhar também, que você pode apagar com pano e álcool. É uma opção. Eu gosto da lousa, sou mais antigo nessas coisas, mas o que importa é ter como você riscar. É que eu aprendi na lousa há muitos anos e acabei criando esse hábito. Vamos à nossa gaveta. Nosso gaveteiro, à frente do nosso gaveteiro. Eu estou trabalhando com aquela simulação, que é o nosso gabarito. Vou desenhar ele aqui mais ou menos à frente, só para a gente ter uma base e imaginar. Aqui está à frente, a gente já sabe que aqui tem 12 por 28 de largura. Ok, vamos fazer uma gaveta que vai encaixar aqui, só que essa gaveta ela vai ter 9 centímetros aqui, nessa área aqui, 9 cm ou 90 milímetros, como você prefira. Essa área dele vai ficar um vão aqui. Aí você vai pensar, mas esse vão aqui não pode ficar aqui na gaveta, vai ficar horroroso. Sim, vai ficar horroroso, não vai ter um vão aqui. Aqui, nessa parte, vai receber uma folha por trás dessa primeira madeira, desse primeiro sarrafo. Vamos agora desenhar a frente dela só para que você compreenda o que a gente vai fazer. Os 9 que ela vai ter por 28, e aqui ela vai levar uma chapa colada atrás com um parafuso, ou com um prego sem cabeça, o prego com cabeça não vai aparecer. Essa chapa pode ser de Eucatex, essa chapa pode ser de compensado de 4 milímetros, de 3 milímetros. 3 milímetros eu já não te indico muito, porque fica muito fraco, a facilidade de quebrar é grande, aí você vai ter problema com o cliente. O Eucatex dá pra fazer também, mas você precisaria colocar uma segunda chapa atrás para reforçar isso. Geralmente, eu já vi gente fazendo isso direto, só essa chapa fina por trás, colada no sarrafo que vai aqui na frente. Eu não gosto muito desse tipo de sistema, como eu disse, que fica fraco, se ele quebrar, o cliente vai sempre culpar você, o material que você colocou foi fraco. Então você precisa fazer um reforço atrás. Já a chapa direto do compensado, ela é mais forte, ela é mais difícil de quebrar, por isso que eu opto pela chapa do compensado. Se você fizer com o Eucatex, você é obrigado a colocar uma segunda banda atrás, vamos engrossar a frente. Nós vamos fazer ela agora de lado, para que você compreenda e você já aprenda como fazer essa compensação, se você trabalhar com o Eucatex ou se trabalhar com o compensado. Eu gosto de explicar tudo para você passo a passo, para que você tenha diversas opções na hora de montar e não ter problema com o cliente. Vou fazer ela de lado agora. O sarrafo de 9, 2 aqui. Aqui vamos colocar 2 centímetros de espessura. Essa aqui é a espessura dela. Aqui ele tem 9. Comprimento eu nem vou colocar porque ela tá de lado. Aqui atrás vai colado uma chapa. Aí o que você vai escolher? Uma chapa de compensado de 4 milímetros ou um Eucatex que provavelmente tenha 2 milímetros, 2,5, depende muito do modelo do Eucatex, 3 milímetros, dependendo da grossura. Se for aquele Eucatex um pouquinho mais grosso, de 4 milímetros, até dá pra segurar, mas geralmente ele vem com 2 e pouco, eu não me lembro agora, ele é muito fino. No caso do Eucatex, se fosse compensado só, aqui vai um parafuso ou um prego, cola isso daqui, uniu, tá seguro. No caso do Eucatex, não dá pra confiar nisso. Eu preciso colocar um segundo sarrafo aqui, atrás dele, reforçando isso, então eu faço um sanduíche. Um sarrafo agora, no meu caso lá que tem 12, um sarrafo de 12 centímetros. O Eucatex aqui no meio, que vai colado até embaixo, e a terceira peça que é aquele da frente de 9, vai dar esse efeito aqui, vai ficar acima, aqui são 3 centímetros, eu vou ter que colocar para você não se perder, 3 cm. Aqui é aquela área que ele vai ficar sobrando, que não aparece. Então aqui, essa região aqui na frente dele, tô fazendo isso para você entender na frente, eu vou agora fazer até na diagonal para você compreender melhor o que a gente tá fazendo. Aquela área de baixo dele, que aparece o Eucatex, ela vai levar outra cor, para destacar dessa cor aqui de cima. Essa daqui é o sarrafo de pinos, ou o sarrafo de cedrinho, ou o sarrafo de peroba, ou a frente, a madeira que você for usar no seu caso. Aqui, ela vai levar outra cor, que é o destaque, eu quero ela com 2 cores. Aqui, eu vou fazer uma segunda, que é a espessura do Eucatex ou do compensado. E aqui, a terceira peça. Eu acho que já deu agora para você entender melhor. Aqui é aquela terceira peça que vai, aquele terceiro sarrafo que vai ser de reforço, no caso do Eucatex. Vamos voltar agora à simulação que fosse o compensado. Eu realmente ainda não sei como é que eu vou fazer, se eu vou fazer o compensado ou se eu vou fazer com o Eucatex. Eu tenho que estudar aqui. Primeiro eu vou, na verdade, limpar a minha madeira, que tá bem suja. Vou te mostrar que eu vou usar esse sarrafo aqui. Ele tá bem sujo ainda de resto de obra. Tá até com um pouco de cimento ainda. Vou passar a plana nele toda para ficar limpo. E aí eu vou estudar o que eu vou usar de fundo. Mas eu já tô te explicando passo a passo que você pode usar, os tipos de materiais que você pode usar e as soluções para cada material para não ter encrenca. Voltando agora de lado. Chapa do Eucatex ou de compensado aqui. Aí você põe a altura lá que você vai usar. Aqui aos 3 centímetros. Sarrafo da frente.
O sarrafo tá aqui. Aqui nós temos 3 centímetros. Aqui o total nós temos os 12 centímetros. Só agora pra dar um estilo legal nessa gaveta. Senão, isso daqui tá muito bonito, tá tudo, só que eu não tenho como puxar isso. Eu vou ter que colocar puxador. Eu não quero puxador nessa gaveta. Eu ainda quero continuar sem os puxadores para que você aprenda essa fase sem puxador para depois passarmos para os puxadores. Então agora eu vou fazer um chanfro aqui na parte de baixo. Vou até traçar assim pra você entender o que eu tô fazendo. 45 graus. Mais ou menos 45 graus. Uma inclinação que eu possa enfiar a mão aqui por baixo e puxar ela. Esse vai ser o meu puxador. Essa parte aqui chanfrada. Isso é um tipo de gaveta muito comum, muito moderno. Hoje está sendo muito usado até para economia de puxadores. É um modelo moderno, fácil de fazer, rápido. E eu quero que você analise as possibilidades que você tem de fazer isso. São várias formas de você fazer isso. Eu quero que você pense nisso. Se eu me lembrar no final da aula, se eu não me esquecer, eu vou te dizer as possibilidades que você tem de fazer isso daqui, que são simples. Você pode fazer isso em várias ferramentas, tanto manuais quanto elétricas. Eu quero que você pense nessa possibilidade. Você já imagine isso dentro da sua cabeça. Ok, só que tem um detalhe aqui. Esse corte aqui, 45 graus, ele não pode ser bicudo. Isso aqui não pode ter uma ponta, porque essa ponta aqui ela tem tendência a quebrar com o tempo. Vai ficar uma lasca feia, vai ficar faltando um pedaço bem na frente, vai ficar horroroso. Eu sou obrigado a deixar um desconto aqui. Pelo menos, no mínimo, eu gosto de deixar aqui meio centímetro. Por isso que eu fiz isso aqui quadradinho. Eu deixo meio da ponta pra dentro, para que não ocorra esse perigo de quebrar. Aí ele tá reforçado. A mão consegue encaixar, puxar com os dedos e essa peça não quebra. O resto você já sabe, parafuso, prego, cola, o que você tiver aí à mão, opção, e montar e testar o nosso gabarito de teste. Vou limpar aquela madeira agora que está detonada, vou preparar ela, aí eu vou trazer o compensado e o Ocatex pra gente mais ou menos analisar as duas situações e depois a gente vai pra tinta. Vamos para a montagem, vamos para passar todo o procedimento, todas as partes. Quando eu começar a fazer esse chanfro aqui, eu vou te passar as possibilidades que você tem, por isso que eu quero que você já vá pensando quais essas opções que você tem de fazer isso, para que você já abra sua mente, para já ir imaginando. Isso é muito legal, um exercício muito bom. Todo móvel que você passar a ver, você vai começar a pensar, tentar entender dentro de você, fazer esse exercício na sua mente. Como é que é feito esse móvel? Como é que eu faria esse móvel? Como é que eu cortaria? Que máquina eu usaria? Que ferramenta eu usaria? Isso é muito bom, isso ajuda muito também no seu aprendizado. Vou limpar a madeira, já volto com ela cortada e já vou trazer as peças de Ocatex pra gente riscar. Pessoal, já cortei aquela peça de 9, limpei esse lado aqui eu não limpei porque vai ficar pra dentro. Essa maior, que é aquela de 2, mesma coisa, limpei um lado, o outro eu deixei, que não vai aparecer. Vamos trabalhar essa daqui. Esse aqui é o lado de fora. Então você tem que imaginar, se esse é o lado de fora, até você anotar o lado que vai ficar lá de dentro, você escreve lá de dentro pra você não se perder. O lado de fora, o lado que você enfia a mão. Então é dele pra dentro que você vai jogar o meio centímetro. Você vai marcar aqui, meio centímetro, em 2 lugares, aquilo que você já está acostumado a fazer. 2 pontos. Passa um traço aqui, pega uma régua, liga esses 2 pontos. Vira. Agora o lado de dentro, o lado feio, o lado que nós não limpamos. Ah, uma coisa que eu esqueci. Dessa ponta do meio que eu marquei esse risco pra cá, pra essa beirada, eu tenho que descobrir quanto que eu tenho. O meu tem 1,5 centímetros. Então agora eu venho daqui e olho. 1,5 vai dar aqui. Se eu remover essa parte desse 1,5 que eu deixei aqui e aqui, chanfrar isso, vai ficar legal, a mão vai entrar bem, o dedo vai entrar bem para poder puxar. Mas se eu colocar mais meio centímetro, o espaço para que o dedo encaixe, dependendo do tamanho da mão, porque como eu sempre digo, cada pessoa tem um tamanho de mão, cada pessoa é única. Tem gente que tem a mão pequena, gente que tem a mão maior, tem gente que tem a mão mais grossa, gente que tem a mão mais fina. Então você tem que pensar em todo mundo, você não pode limitar o móvel. Então se você deixar meio centímetro a mais, em vez de 1,5, você acrescentar mais meio, ou sempre meio a mais do que você calculou. Eu vou colocar no meu caso 2. Vou marcar aqui e aqui em 2 lugares 2 centímetros. Eu tenho mais espaço, então eu tenho 1,5 aqui, dessa ponta para cá 2 centímetros. Vou passar uma linha aqui reta. Vamos agora às formas que você vai ter de fazer isso, que eu te pedi para você pensar sobre isso, tentar achar, lembrar. Isso é muito bom, eu aprendi também dessa forma quando eu era adolescente. Me faziam pensar muito no meu aprendizado, para quando eu visse um móvel na rua, um móvel numa loja, um móvel numa casa, eu tentaria imaginar como é que ele era feito, como é que ele havia sido feito. Isso daí ajuda muito no seu aprendizado. Você deve ter pensado em algumas formas. Eu vou te repassar as que eu lembro agora. Se eu esquecer alguma, você comenta aqui embaixo. Posso esquecer de alguma. Primeira forma mais convencional, serra de bancada. Põe 45 graus a lâmina, posiciona a régua que ela encoste aqui, marca aqui o chanfro 45 graus, faz as linhas e marca elas, passa com a lâmina deitada, ela vai cortar a 45 graus. Outra forma, a mais convencional também, muito simples, tá? Circular. Você já sabe, faz um teste, um pedaço de madeira de sacrifício, passa ela com os 45 graus, já com a lâmina deitada, faz um início, marca desse corte até a borda, a lateral da borda da serra circular, quanto é de distância. Essa distância você coloca aqui, põe uma régua, do risco de 2 centímetros para cá você põe uma régua e marca, essa é o valor da borda, da lâmina para a borda, da sua circular, e vem cortando, encostando ela na régua. Aquele trilho que já fizemos de madeira no passado, aquele trilho é muito bom para isso. Aquele trilho de ferro mais profissional que já fizemos na 3ª temporada também é muito bom para fazer esse corte. Tico-tico, 45 graus, você pode deitar a mesma coisa, soma a distância da lâmina já inclinada em 45 graus para a borda, coloca uma régua e corta com a tico-tico. Fresa chanfrada, coloca na régua,
faz a marcação na régua na sua tupia de bancada, passa a fresa chanfrada, passa ela na fresa chanfrada, vai fazer o chanfro. Só que vai limitar porque ela tem um valor já fixo, você não vai conseguir com a chanfrada trabalhar essa distância. Esse é o limite de fazer na tupia, mas eu tinha que te passar que é mais uma forma. As formas manuais. Grossa, você já aprendeu na terceira temporada. Formão, você aprendeu como fazer no formão na terceira temporada, você vai removendo esse excesso aqui, depois acerta na grossa. Plana elétrica, você pode colocar uma régua aqui na lateral, média lateral, onde acaba a sua lâmina da plana elétrica, com ela encostada aqui e passa ela deitada, vai formar o chanfro. E o mais tradicional para mim, pelo menos que eu prefiro, dou preferência, plana manual. Mesma coisa, eu vou colocar ela aqui, vou fazer os traços, vou colocar uma régua aqui, vou encostar a lateral dela, vou ver onde a minha lâmina dentro, final da lâmina, o canto da lâmina vai bater na linha, boto a régua aqui, eu vou chanfrando com ela sempre guiada por essa régua. Você também tem uma aula sobre isso no passado, acho que se eu não estou enganado, na terceira temporada, como chanfrar madeira com a plana manual. Você tem todas as formas de fazer isso. Como eu disse, se eu esqueci de alguma maneira, você vai me lembrar aqui. Existem outras técnicas, claro. Vou fazer essa ligação agora dos dois pontos, vou colocar ela aqui nessa posição, vou tentar colocar uma régua aqui, alguma coisa que eu consiga, marcar mais ou menos para que a plana passe reto e vou chanfrar isso daqui. Pessoal, vamos dar uma revisada rápida nessa aula aqui, que você já fez isso na terceira temporada. Eu, da linha dos 2 centímetros para dentro, eu joguei 1,5 em dois lugares, risquei uma segunda linha, coloquei essa régua aqui. Agora eu vou com ela de lado, inclinada, eu vou passar e vou remover isso. Com a lateral da minha plana, isso qualquer plana manual, encostada nessa régua. Eu já cheguei perto da minha linha aqui dentro, já não vou mais continuar aqui. Aqui eu posso chegar até essa linha. Eu coloquei a minha linha rente, a morcinha, para que eu pudesse deitar aqui ela mais. Então eu venho inclinando ela mais para cá, agora para fora, já não encosto mais nessa régua. Só que agora chega um ponto que eu não consigo, essa lateral encosta aqui. E a madeira não é muito, a espessura não é muito grande que eu possa levantar ela. Então agora eu vou ter que tirar ela daqui, colocá-la em pé e fazer sem a régua. Se ela fosse mais grossa, como um caibro, uma viga, eu conseguiria até colocar uma segunda régua desse lado aqui. E eu guiaria ela aqui e guiaria ela em cima. Ela sairia perfeita. Essa técnica a gente usa muito para fazer uma outra coisa que você vai aprender na frente, muito interessante. Quando você vê sendo feito dessa forma, você vai ficar realmente surpreso. Que você provavelmente não imagina que seja feito ou que possa ser feito também manualmente com a planinha. Mas isso fica para uma próxima aula na frente, quando chegarmos nesse estágio. Vou colocar ela agora em pé, porque eu já sei que a minha linha está aqui, a linha maior, e a minha linha fina de cima está aqui. Agora eu posso me baseando nela. Vou botar desse lado que eu trabalho melhor assim. Pessoal, vamos ver se você consegue ver. Eu coloquei assim porque posição para mim é melhor para trabalhar. Então eu vou agora trabalhar até essa linha que eu tenho. O outro lado eu vou olhando porque eu já sei que ela está pronta. Eu já chanfrei para cá e chanfrei para cá. Ficou uma barriga no meio. Agora eu vou trabalhar essa barriga. Minha lâmina está um pouco alta, eu vou diminuir ela. Só acabou dando. Aqui, desse lado, eu ainda poderia fazer o seguinte, tá? Certinho, mas se eu quisesse aqui, se você puder na sua casa, coloca um caibro, alguma coisa, uma madeira aqui, deitada desse lado, pode prender. Você tá fazendo na morcinha, você prende com prego. De uma maneira que essa lateral, deitada, encoste aqui. Então ela vai servir de guia. Você posiciona aqui sua régua, vem passando, ela vai encostar aqui, nessa parte de baixo, não tem como você errar. Acabei fazendo na mão, eu tenho um pouquinho de prática. Mas se você está começando, está com medo de errar e vai fazer na planinha, você pode também jogar ela para esse lado. Sempre vai ter um guia, uma base, um calço para te auxiliar.
com uma pontinha aqui alta. Eu vou corrigir na grossa para não arriscar, porque se eu passar por aqui eu posso tá tão na linha, tão certinho que eu posso acabar errando. Soltar aqui para te mostrar. Pessoal, tá aí, tá chanfrado, tá certinho, tá na linha. Eu posso até chegar um pouquinho mais aqui em cima, mas eu tô até com medo, tá faltando meio milímetro aqui. Eu tô até com medo de tirar, tá tão reto que eu não vou nem me arriscar. Ela tá chanfrada, a mão já entra aqui tranquilamente, que eu acho que eu vou fazer já a demonstração para você da montagem, como é que você vai fazer isso com as opções que você tem, porque ainda tem uma peça que eu vou ter que pintar. Então eu vou dar uma liberada aqui rápida na bancada, vou mudar a câmera de lugar e vou te mostrar as peças, como é que você vai montar, como é que ela vai ficar, as opções que você tem. A melhor opção, que é a que eu uso, eu tive que te mostrar no começo todas elas, mas eu vou te mostrar também aqui, eu dou preferência. E aí nós vamos fazer a pintura e o encaixe final dela para testarmos já o modelo, os dois modelos que nós vamos fazer já na nossa gavetinha. Bom, pessoal, tá aqui. Tá feito o chanfro, tá feita a peça. Eu trouxe aqui pra você 3 peças que eu já cortei da espessura direitinho, 12 por 28, que é a espessura da frente da nossa gaveta. Para você poder entender e analisar as opções que você tem. Eu não lixei, não tá com acabamento, é realmente só para você entender o exemplo. Peguei um Eucatex de cor gelo, aquele padrão que eu tenho. Isso aqui vai servir para você simular, se você pintasse, se você fizesse com a madeira, com o sarrafo atrás, você não tem Eucatex, você vai fazer com o sarrafo mesmo. Você quer pintar de branco o fundo para colocar ela aqui em cima, para simular como é que ficaria a cor. Então eu já trouxe para você poder ter essa noção. Vou colocar ela aqui rente, só pra gente imaginar. Tá aqui. Já dá para você ver como é que ficaria a frente. Você coloca a mão aqui e puxaria e ela tá aqui rente. Como é que você faria isso? Você colocaria ela aqui rente. Se fosse Eucatex, você vai lixar, risca mais ou menos aqui, você sabe que ela tem 3 centímetros, então você joga pra cá 4, marca 2 lugares 4, um a mais pra não ter perigo, faz uma linha, lixa, tira toda essa película de cima, a parte de baixo você deixaria, se fosse o Eucatex já com a película, passa cola aqui, une, coloca ela rente, aqui, tá batendo aqui, tá batendo aqui, tá batendo em cima, vira ela, coloca 2 pregos aqui, 2 aqui, 2 aqui, ou parafusos. Aí essa peça aqui, vou até pegar a gaveta em si pra você entender. Eu preciso muito que você entenda essa aula. Alguma coisa que você não entendeu, você pode perguntar aqui embaixo que eu te explico, porque virão outros modelos a partir desse, daqui pra frente, para depois passarmos para um outro modelo que eu vou trazer. Então eu preciso muito que você domine essa parte. Vamos supor, tá colado aqui, já tá fixado, eu coloquei parafusinho, eu coloquei preguinho pequeno aqui, prego que não atravesse. Agora eu uno ela aqui, na minha gaveta. Eu teria a minha gaveta. Vamos simular. Tô colocando aqui, eu não vou nem grudar isso aqui, só para você entender como é que ela ficaria. Então o chanfro tá aqui, eu coloco a mão aqui embaixo, eu consigo puxar ela. Esse seria um efeito. Se eu quisesse pintar essa madeira aqui toda de branco, e essa aqui eu não vou pintar, essa aqui eu vou envernizar, seria um efeito. O Eucatex em si, sozinho, como eu te falei no começo, é o mais usado. O Eucatex ou o MDF fino em si. Ele aqui não precisa de mais nada. O grosso é o que vai segurar, porque aqui você vai colocar um parafuso e um parafuso aqui, vai colar essa peça, vai unir, ele tá reforçado. Eu não gosto de fazer assim. É o mais usado, essa barrinha fina aqui, aparecendo direto. Eu não gosto. Vou te ensinar como é que eu faço depois. Mas eu tenho que te passar como é feito para que você saiba e tenha todas as opções. Outra opção, vamos agora para a segunda. Eu cortei aquele MDF marrom, tá meio detonado a borda, mas é para você imaginar se fizéssemos com o betume, se fizéssemos com a madeira por baixo, só que betumizei ela, passei betume em tudo, quero ver como é que fica. Estamos simulando, mesma coisa, rente aqui, vamos fingir que tá rente aqui, vamos fingir que tá tudo rente. Risco aqui da borda para dentro, eu tenho 3 centímetros, então eu deixo da borda para dentro 4, nesse, 2 pontos, passo a linha, lixo para tirar aquela película, colei, senão a cola não vai pegar legal. Viro, ou parafusos, 6 parafusos, ou pregos, ou mais pregos, preguinhos pequenos, tá feita. Esse aqui é o efeito que vai dar com o betume, 2 cores também. Fica esse marrom bonito e ele envernizado aqui. Vai unir aqui, na frente da gaveta. Tá feita a gaveta, você tem onde encaixar a mão. É um sistema também bonito. Vamos para o penúltimo. Eu cortei um compensado, eu acho que de 3 milímetros ou 4, não tenho certeza, do seu baquímetro aqui. Não é tão fino, não é aquele fininho de 2, ele é mais grosso, provavelmente seja de 4. Chapei ele aqui. Mesmo esquema dos outros. Deixa rente. Esse daqui é a vantagem que ele já vem cru. Você já não vai precisar lixar. Já vai passar a cola aqui direto, vai unir com a cola, vai parafusar o pregar atrás, ele tá feito. Esse daqui é o que eu dou preferência. Esse é possível você não usar a terceira peça, porque ele é mais reforçado. Esse aqui eu já confio, já sinto mais segurança de fazer essa junção. Uniria aqui com os parafusos, tá feito. Tá chanfrado aqui, teria ele para puxar. Como eu disse, é a forma que eu me garanto mais. Por quê? Porque ele é duro, é chapas, folhas de madeira coladas. Mas, mesmo assim, o melhor sistema para se fazer isso, você vai dizer, puxa, mas vai dar mais trabalho, vai gastar mais madeira, mas é o que eu dou preferência. Em vez de cortar essas 3 chapas aqui, em cores diferentes que nós fizemos, eu corto uma da espessura normal da tábua, 2 centímetros, do tamanho da gaveta, que seria aquela 12 por
28. Coloco essa em cima dessa. Esse é o padrão que eu mais gosto. Deixo ele rente aqui, o mesmo esquema. Vou passar a cola por baixo. Se eu quiser pintar aqui antes, eu pinto essa peça aqui antes. Pinto só essa parte de baixo. Não preciso pintar aqui em cima que vai cola. Só dou aquela espirrada aqui nessa parte. Posso até colocar um papel aqui protegendo, que é essa parte que eu quero que apareça a pintura. E eu vou fazer isso pra você entender já. Coloquei ela aqui, uni. Parafusei, preguei. Tem que ter cola, sempre. Tá feito. Ela tá um pouquinho mais grossa? Tá um pouquinho mais grossa. Tudo bem. Só que ela é mais segura. Eu tenho firmeza na buchada isso daqui. Eu sei que isso aqui não vai se soltar porque vai ter parafusos ou pregos aqui. De preferência você vai usar parafuso porque é gaveta. Prego eu uso porque é aula. Tá colado. Então isso aqui me dá um reforço. O vai e vem, o bater e o soltar, que a gaveta ela bate o tempo todo, não tem jeito. Ela nunca vai entrar totalmente reta, mesmo que ela tenha corrediça. Uma hora ela vai dar uma cedida, uma hora ela vai dar mais barrada. O bater na entrada da gaveta, do buraco da gaveta, não vai estourar. Então essa é a posição, essa é a maneira que eu te aconselho, que eu faço, que eu nunca tive problema. Essas maneiras aqui, essas técnicas com chapas, com folhas, dão certo, todo mundo usa. Só que eu não dou muita preferência, eu tenho um certo receio. Fiz assim, uni aqui, você vai pensar, poxa, mas ficou um troço, um trambolho de gaveta pesada. Sim, ficou com 3. 2 pertencem à frente, essa aqui pertence ao corpo da gaveta. Vai ficar uma gaveta mais pesada, mas vai ficar uma gaveta mais reforçada. É assim que pelo menos que eu opto por fazer. Você tem a opção agora de fazer das outras formas, vai ficar mais leve, é a opção sua. Eu não gosto de me arriscar. Dessa forma eu me sinto mais seguro. Outra coisa, ela tá para baixo. Eu posso também, se eu quiser, fazer ao contrário, ela para cima. Inverter ela. Isso aí é opção sua. A gaveta, em vez de puxar ela com a mão por baixo, ela puxa por cima. Só enfia a mão aqui, puxar ela vai correr. Vamos agora ao acabamento. Eu não vou usar nem o branco, porque você já sabe que é só pintar, ou o betume. Vou guardar isso aqui para outras aulas. Eu vou fazer essa daqui, simulando que fosse uma madeira igual a essa. Eu vou pintar ela de preto, uma faixa. Vamos fingir que esse compensado aqui é um pedaço de sarrafo normal. E esse aqui eu vou fazer cru, para que você entenda as duas formas, para você veja e ter mais opções aí de escolha. Então, eu quero pintar só essa faixa aqui. Posso colocar um papel aqui por cima, dar uma espirrada aqui só, que eu quero que apareça só esse pedaço aqui. Eu vou pintar até de preto fosco, vou colocar o papel aqui, aquele papel pardo que a gente usa. Vou dar uma espirrada. Enquanto ele seca, nós vamos montar esse daqui. E vamos montar ele na gaveta para fazer o teste. E esse aqui eu acho que eu vou passar verniz para você ter uma noção melhor. Só para gente fazer essa mesclada de cor para você ter mais essa opção. Vou trazer o papel pardo para cá para fazer a pintura rápida e a gente já vai fazer a montagem. Pessoal, o compensado, você tá lembrado daquela conta que a gente fez dos 3 centímetros a menos que tinha? Nós tiramos dos 12, tiramos 3. Eu vou deixar com 4. Vou marcar 4 aqui. Eu quero que fique um pouco acima. Aqui ele pegue totalmente. Eu vou deixar até 5. Melhor. Deixa 2 centímetros a mais do que você riscou. Pintado. Para não ter risco de aparecer parte que não foi pintada, senão ficar feio. 3 centímetros é o que eu tirei daqui. Ele tinha 12, eu tirei 3. Então esses 3 aqui é a parte que vai sobrar aqui quando eu coloco ele em cima. Essa área que sobra. Daqui pra cá, em vez de deixar 3, eu vou deixar 5 centímetros de tinta. Por quê? Porque assim eu garanto que ele vai cobrir totalmente a madeira que eu quero que ele pegue para quando colocar na gaveta ficar perfeito. Eu vou colocar aqui agora um Eucatex qualquer. Eu posso colocar um papel esticado, posso colocar um durex, uma fita, para não pintar em cima. Vou dar uma espirrada de spray aqui preto fosco. Você já lembra do preto fosco como é que a gente faz com o spray? Uns 10 ou 15 centímetros, dá aquela passada rápida sem parar. Faz em área aberta, não respire isso porque isso aqui é perigoso, não faz bem. Pinta as laterais também, tá feito. Vou deixar secando aí rapidinho. Não é o efeito que eu queria. Eu vou deixar ele dando essa secada e a gente vai fazer a montagem do outro, porque se eu ficar aqui eu vou respirar e isso vai me fazer mal. Ele seca em 15 a 20 minutos, é muito rápido. Pessoal, enquanto seca aquela preta, eu vou passar aquele verniz uso geral da Colorgin, aquele que é totalmente transparente. Eu gosto muito dele porque ele é totalmente transparente. Dá aquela chacoalhada boa. Ele não vai deixar amarelado a peça, ele vai manter a cor original, mas vai dar uma invernizada. Agora, cuidado porque o cheiro disso aqui é muito mais forte que o preto. Vamos lá, pra gente começar a finalizar essa aula. Eu passei o spray aqui, aquele incolor. Esse aqui ele vai passar só na beirada de baixo. Eu ia passar aqui, tava com o spray preto na mão, não me toquei, dei uma espirrada rápida, parei. Aí eu passei aqui embaixo. Esse aqui vai ficar alto brilho, esse incolor, você tem que passar umas 3 ou 4 mãos. Eu passei uma só, já dá uma alterada na cor, já fica mais legal. Você vê essa cor aqui já é diferente dessa daqui que tá sem verniz. Mas é só pra gente poder realmente ter uma base. Vamos colocar isso aqui. Vira do outro lado. Passa a cola aqui, passa a cola. Por isso que nós não pintamos aqui, para poder passar cola. Supostamente dá com cola. Coloquei aqui. Vou colocar os preguinhos.
E vou deixar secar de um dia pro outro se tivesse com a cola. No meu caso não tá. Então eu vou colocar 4 preguinhos, 2 e 2 aqui, só pra gente realmente servir de exemplo. Você vai colocar mais no seu, de forma que ele fique totalmente fechado. Você coloca cada 5 centímetros, ou se precisar mais perto, você vai analisar aí. Eu vou colocar o meu aqui. Eu vou colocar o meu aqui só pra gente realmente segurar. Deixa ele rente aqui, rente em cima. Dá aquela conferida. Porque eu vou ter que remover esse daqui. Então, supostamente, ele tá todo preso. Eu coloquei até 2 só. A peça tá pronta. Eu vou colocar agora na porta, no corpo da gaveta. Só que pra eu colocar... Só que essa minha gaveta é aquela gaveta que vai rente ao chão. Você lembra disso? Ela vai rente à base da gaveta. Então eu tenho que colocar ela rente aqui com essa parte de baixo. É aquele modelo. Eu vou pregar 2 pregos aqui na parte de cima. Por quê? O corpo dela é curto. Eu tenho que pegar essa parte aqui da madeira. Pra cá tá o chão. Eu não posso, não, eu racho. Vou colocar aqui. Vou bater 2 pregos. Só pra realmente fixar. A gente fingir que isso aqui tá preso com um parafuso. Claro que no seu você vai colocar parafuso, vai colocar cola, isso aqui vai estar colado. O meu é uma simulação. Tá feito. Tá feita a nossa gaveta. Vou colocar aqui o nosso gabarito de teste, vamos testar isso. Eu tenho que remover aquele limitador do final. Porque ele foi configurado aquele dia para o outro limite de gaveta. Esse agora tá mais comprido. Tá aí, pessoal, eu vou dar uma levantada para você ver melhor isso aqui. Vou colocar alguma coisa por baixo. Colocar o macete aqui. Pessoal, apesar de estar de noite, eu acho que dá pra você ver bem. Eu até tirei o limitador, tá sem limitador, mas é só pra você ver. Você enfia a mão aqui embaixo, você puxa ela com facilidade, você empurra ela com facilidade. É que sem o limitador é ruim, que eu posso entrar com ela mais pra dentro. Você tá vendo que ela não tá no limite, que eu nem botei o limitadorzinho, eu só queria realmente fazer esse teste. Mas tá aqui. A parte preta dá esse charme nela. Vai aparecer essa beirada aqui embaixo? Vai, que é a posição que eu preciso ter um vão pra enfiar a mão. Se eu fizesse ela invertida, essa parte aqui ficaria para cima. Eu não sei se vai ser possível te mostrar, porque a corrediça está para baixo, aquele nosso guia, mas eu vou colocar assim só para você mais ou menos ter uma noção, fingindo que ela fosse para cima. Tá aí. Tá aí a posição dela, se ela fosse para cima, eu puxaria com a mão aqui, eu tenho de encaixar a mão aqui, que para cima ela não tem a corrediça para correr, mas dá para você mais ou menos se eu inverter. Então sei 2 posições, ou para baixo ou para cima. Ok, agora nós vamos remover isso daqui, eu vou unir e eu vou fazer agora ela, a mesma frente, só que com madeira maciça, madeira em vez do Eucatex preto. Eu vou colocar ela toda envernizada com aquele sarrafo mais grosso. Pessoal, esse aqui eu vou fazer o diferente. Eu não vou botar ele pra baixo, não. Eu vou botar ele pra cima. Assim você tem 2 opções. Eu vou fazer ele dessa forma. Ele vai ficar em pé de puxar por cima. Também não tem dificuldade. Não vai mudar nada em relação ao outro. Colocar aqui, pregar, pra unir, com cola, parafuso. Você passa a cola aqui antes, passa a cola nessa região. Ele tá cru esse aqui. É um modelo que eu queria te mostrar, que é o modelo cru. Eu sempre deixo claro pra você. Cola e parafuso. Eu tô colocando prego no meu porque é aula. Você vai botar cola no seu. E vai parafusar. Esse é o modelo que eu faço. As 2 partes de madeira maciça. Eu não faço com o Eucatex nem com o compensado. Eu não gosto. Aqui você já sabe, vai deixar ele rente. Com esses aqui. Equilibra aqui, a mesma distância daqui. Você põe desse lado. Passa a cola aqui. Faz uns 2 furos. Bota 2 parafusos aqui ou 3. Ou 4 se preferir, vai ficar mais seguro. Tá feito. Tá, gente, vou pegar o testador agora, o nosso gabarito, testar essa peça pra gente finalizar essa aula. Você vê que ela tá agora por cima, que ainda é mais bonito. As 2 formas é bonito. Ele cru é bonito com verniz, ele pintado é bonito, ele com o chão pra cima ou com o chão pra baixo é bonito. Mas eu prefiro mais pra cima porque ele tem mais saída. Pelo menos aqui na minha região, pra mim, pelo menos... Gaveteiros que esse chanfro tá pra cima, ele me dá mais saída do que o pra baixo, é mais preferido. Pessoal, tá aqui, tá feito. Eu enfio a mão aqui e eu puxo. É que a minha tá sem o fundo. Você lembra que eu não coloquei o fundo estabiliza mais. E tô sem o limitador, mas tá aqui. Eu consigo puxar pela mão e trazer ela. Tá aí, pessoal. Tá feita a nossa gaveta. Agora virada para cima. Eram esses 2 modelos que eu queria trazer para você, porque desses 2 modelos nós vamos encrencar um pouco mais, mas está concluída a nossa aula. Pessoal, espero que você tenha gostado, espero que te ajude. Dessa base aqui que você aprendeu hoje, nós vamos partir para outros modelos de gaveta, por isso que é muito importante que você aprenda e pratique esse tipo de gaveta, porque ele está muito em alta. Você pode pintar de branco aqui, você pode pintar de preto aqui, como a gente pintou no outro modelo, pode escurecer de betume, pode fazer a gaveta colorida, vermelho e branco, verde e amarelo, azul, o que você quiser, a cor que você quiser, lilás, aí isso é opção sua. Fica muito legal com 2 cores, ou cru, com verniz direto em color. Pessoal, estamos ficando por aqui.
aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Obrigado por todo o apoio que a gente recebe, cada postagem. Muito obrigado de coração. Isso é o que importa. Pessoal, obrigado pelo carinho. Obrigado por toda a gentileza que eu leio de todos vocês que comentam aqui embaixo. Muito obrigado. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.